Aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus 28. Mateus 28, de 1 em diante, do versículo 1 em diante do capítulo 28 de Mateus. A palavra de Deus diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas, presurosamente, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Amém. Pai santo, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, porque é muito bom estar na tua casa e saber das maravilhas e dos milagres acontecidos. É muito bom saber que tu estás vivo e reina para todo sempre. É muito bom saber que tu és o Senhor absoluto dessa igreja. É muito bom saber que estamos aqui reunidos adorando o Cristo que está vivo. Foi morto, mas está vivo e reina para todo sempre. Nós te agradecemos pela vida da igreja aqui presente e aqueles que estão conectados conosco. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Jesus ressuscitou. Meus queridos, que alegria saber que nós estamos adorando e servindo a um Cristo ressurreto, a um Cristo que vive e reina para todo sempre. A ressurreição de Jesus Cristo é o grande milagre do cristianismo. Não existe cristianismo se Cristo não tivesse ressuscitado. A pregação do Evangelho não termina num defunto, num cadáver, mas num homem que foi conquistador. Termina no homem que saiu dentre os mortos, aleluia, e está vivo e reina para todo sempre. Uma das grandes evidências que Cristo está vivo é o testemunho eloquente de milhões e milhares de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. A grande alegria é saber que você também é testemunha que Cristo está vivo, porque você foi transformado, e não foi transformado para uma pessoa que está morta, mas para uma pessoa que morreu, mas foi ressuscitado e vive para todo sempre. Ah, meus irmãos, Cristo está vivo, e Ele está aqui nesta noite. Ele está vivo, e a prova que Ele está vivo é que eu creio que você já falou com Ele esta noite, ou nesse dia, e pôde sentir, e está sentindo a sua presença. Entre todas as provas que Cristo ressuscitou, exatamente a tua vida, você que foi mudado, a tua vida foi alterada,
A tua vida foi transformada pelo poder do Cristo vivo. Dê uma olhada para trás e veja quem era você. Mas Jesus entrou na tua vida e mudou o teu viver. Porque Cristo está vivo. A presença real de Cristo em nossas vidas, a presença real do Cristo vivo em nossas reuniões, são provas contundentes, são provas profundas que Ele ressuscitou e vive entre nós, porque nós sentimos a sua presença, sentimos o agir do seu poder no nosso meio. E que bom que você possa e está sentindo Jesus na tua vida. Meus queridos, houve um dia que jamais será esquecido na vida, principalmente dos discípulos de Jesus Cristo e também outros que andavam com Jesus. Foi aquele dia da crucificação, a crucificação de Jesus. Como também o dia seguinte da crucificação de Jesus. Deve ter sido os mais difíceis na vida dos seguidores de Cristo, na vida dos discípulos. Alguns talvez ainda estivessem anestesiados com a morte, não conseguindo assimilar plenamente a dura realidade das coisas que estavam acontecendo. Alguns não estavam entendendo, por mais que as profecias falavam, mas eles estavam não compreendendo toda a dimensão do que estava acontecendo. Os discípulos e outros estavam experimentando a forma mais aguda, mais dolorosa da decepção, da frustração, porque eles haviam abandonado tudo para seguir o Mestre. Os discípulos tinham abandonado seus familiares, abandonado suas profissões, para seguir o Messias de Israel. Eles encontravam-se agora frustrados, desolados, porque além de tudo estavam sendo caluniados, pois muitos diziam que eles, os discípulos, haviam ido à noite e roubado o corpo do Mestre. Esses homens que foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus havia operado, esses homens que ouviram mensagens maravilhosas, profundas, ensinamentos tremendos que Jesus havia ensinado, que Jesus havia falado à multidão, agora eles estavam decepcionados e não aceitando o que estava acontecendo. Eles tinham contemplado o rosto meigo de Jesus, e eles viram um amor, uma compaixão, nunca visto num outro ser humano. Vendo em Jesus uma pessoa sem igual, eles renunciaram profissões, familiares, amigos, muitas outras coisas, e passaram a seguir o Mestre. E eles se tornaram assim o grande colegiado do Mestre, os discípulos, os chamados apóstolos. Mas depois daquela quinta-feira, aonde o Mestre foi preso, aonde o Mestre foi traído, aonde Jesus foi levado para julgamento, todas as esperanças, todos os sonhos daqueles homens passaram a ser um verdadeiro pesadelo. Muita dor, muitas lágrimas, muita frustração, o desespero tomou conta, a incompreensão. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Eles não estavam entendendo. Embora Jesus havia alertado, falado, anunciado, mostrado, mas eles não aceitavam. A pronto de Pedro, quando Jesus um dia estava falando que era necessário morrer, Pedro quis repreender o Mestre. E Jesus viu que
Quem estava agora falando na boca de Pedro era o diabo, e diz: para trás de mim, Satanás. Meus queridos, a esperança daqueles homens havia morrido com o último suspiro de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele disse: está consumado, eles não entenderam e pensaram que tudo estava acabado. Mas pelo contrário, estava iniciando a vitória da igreja, o início da igreja, aleluia, a conquista da igreja. Aqueles homens apavorados, eles se trancaram em um determinado lugar com medo dos judeus. E em um determinado momento, Pedro, que era o mais falante, joga a toalha e diz aos demais companheiros, aos demais discípulos: eu vou voltar à minha profissão, eu vou pescar. Essa era a dura realidade que aqueles homens estavam sentindo, vivenciando. Mas no meio dessa dura realidade, no meio da frustração, no meio da decepção, eles não estavam entendendo que Jesus agora, nas primeiras horas do domingo, havia ressuscitado e já havia aparecido às mulheres. E deixa eu dar aqui abrir um entre parênteses. Eu admiro as mulheres, porque as mulheres foram as últimas a saírem lá da crucificação e foram as primeiras a chegar ali no sepulcro. Mas agora o sepulcro já estava vazio, porque Jesus estava ressuscitado. As mulheres foram as primeiras a chegar, e elas vinham com uma preocupação. Primeiro, elas foram ao sepulcro porque elas queriam ver Jesus, mesmo morto, mas queriam ver. As mulheres são sempre ativas, e queriam ver. Elas adquiriram especiaria para embalsamar, para colocar no corpo de Cristo. Mas elas estavam com uma preocupação: mas tem uma pedra muito grande, quem vai nos ajudar a remover? Irmãos, elas estavam preocupadas, mas não precisava mais de ela estar preocupada, porque a pedra já estava removida e Jesus estava vivo. E Jesus se manifestou primeiro para as mulheres. Por isso que as mulheres são mais sensíveis, coração mais quebrantado. Jesus apareceu para elas e deu a mensagem. A primeira mensagem que Jesus mandou pregar foi para as mulheres: vocês vão lá e digam aos meus discípulos. Diga a Pedro, porque ele é o que está mais frustrado, que eu quero encontrar com ele na Galileia. E diga aos discípulos. E elas foram com a mensagem: nós vimos Jesus. Essa foi a primeira mensagem que foi pregada: nós vimos Jesus. É essa mensagem que a igreja precisa pregar nos quatro cantos dessa cidade, nos quatro cantos desse estado, do país e do mundo. Nós vimos Jesus. E se você tem essa mensagem, as pessoas vão se interessar em ver o que está acontecendo aqui na igreja, e vão ser salvas, transformadas, porque quem tem Jesus tem tudo. A ressurreição de Cristo, irmãos, é um fato comprovado. Cristo ressuscitou. Ele apareceu às mulheres, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos demais apóstolos, ele apareceu para muita gente, e depois de muita gente ver, ele apareceu mais ou menos para 500 pessoas de uma vez só. Oh, irmãos, é uma prova contundente. Sua ressurreição não foi uma surpresa, mas foi cumprimento da profecia, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, pois ali encontramos profecias que anunciavam essa bendita realidade, embora os discípulos não estavam compreendendo. A ressurreição de Cristo abalou o inferno, fez estremecer o inimigo e perturbou e perturba ainda hoje todos os céticos que não querem crer que Jesus está vivo. Mas Ele está mais vivo do que eu. Aleluia.
porque Ele reina e vive para todo sempre. Muitos foram as tentativas para negar a ressurreição de Jesus. Irmãos, há aqueles que negam que Jesus de fato tenha morrido. E há você nem vá perder tempo, mas aí há diversas histórias contadas, você vai encontrar pessoas dizendo que Jesus não morreu. Outros disseram que realmente os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Cristo. Olha que tinha um batalhão de guardas romanas cuidando lá do sepulcro, que estava selado com o sinete do governador, e estava ali um exército cuidando, e ainda assim eles foram pagos para dizer que o exército dormiu e os discípulos roubaram o corpo do Senhor. Alguns defenderam que o que aconteceu foi que as mulheres foram no túmulo errado naquele primeiro dia da semana. Tem essa tese também. Não, elas foram no sepulcro errado. Bom, o importante é que elas viram Jesus, que Jesus apareceu para elas. A ressurreição não é um embuste, irmãos, é uma verdade absoluta, incontestável, porque Jesus vive, Ele reina na igreja, Ele reina na minha vida, Ele reina na tua vida, a sua presença é real entre nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os mártires que morreram por amor a Cristo, que verteram o seu sangue, teriam morrido em vão, por uma causa sem sentido. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós seríamos infelizes, todos nós estaríamos perdidos e perdidos para todo sempre. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui reunidos adorando uma pessoa morta. Não, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui a cada culto para adorar o Cristo que é vivo, o Cristo que reina para todo sempre, e a sua presença é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. As trevas da mentira não puderam prevalecer contra a verdade absoluta da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou e não tem como alguém negar essa verdade. A ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora, e isso nos alegra. A ressurreição de Cristo produziu profundo impacto na vida dos discípulos, aqueles homens que se trancaram com medo dos judeus, desanimados, apavorados, estavam desesperados, amedrontados, estavam frustrados, mas de repente eles viram Jesus. Quando eles estavam frustrados, decepcionados, Jesus aparece para eles e diz: Pai seja convosco. E mostrou as marcas. Aonde Jesus chega, Ele chega para dar paz, Ele chega para transformar vidas. E aqueles discípulos se alegraram. Eles estavam todos frustrados, querendo voltar às suas profissões. Todos estavam cabisbaixo, não tem mais jeito. Mas agora Jesus disse: Pai seja convosco. Sou eu, estou aqui. Irmãos, o Cristo ressurreto fez com que aqueles homens se enchessem de coragem e dispusessem a serem testemunhas vivas. E assim muitos deles foram presos, muitos deles foram açoitados, muitos deles foram mortos da maneira mais horrenda possível. Mas o que fez aqueles homens amedrontados, desesperados, frustrados, dar meia volta e agora pagar um preço terrível, de alguns serem decapitados, outros serem mortos de cabeça para baixo e de diversas maneiras. Por que isso? Porque eles viram Cristo ressuscitado, porque eles sentiram a presença de Jesus nas suas vidas. Eles tinham a convicção do Cristo vivo, eles estiveram com Jesus vivo. Eles saíram agora
pregar no poder do Espírito Santo a mensagem não de um Cristo morto, mas a mensagem do Cristo ressurreto. E essa mensagem está sendo pregada desde então que Ele vive, e a qualquer momento Ele vai buscar a sua igreja. Aqueles corações embrutecidos foram quebrantados, barreiras da incredulidade foram derrubadas, porque eles tiveram encontro com Jesus. O Cristo ressurreto derrubou o império das trevas. O império das trevas foi saqueado, e uma multidão de pessoas foi salva, e é salva, e todo dia tem pessoas sendo salvas, transportadas do reino das trevas para o reino da luz, porque Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. E foi Ele que disse: agora que vocês sabem que eu estou vivo, vão e peguem essa mensagem a toda criatura, e aquele que crer será salvo, e quem não crer já está condenado. A mensagem da ressurreição de Cristo ainda hoje transforma vidas. A mensagem do Cristo ressurreto restaura famílias. A mensagem do Cristo ressurreto nos dá razão para cantar, mesmo nas noites mais escuras, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida por essa terra. Mas nós encontramos força para cantar quando olhamos para a cruz e olhamos para a tumba vazia. Alguém que morreu por nós, mas ressuscitou e está aqui com as mãos para te abençoar. Tudo aquilo que os homens não conseguiram fazer, pelo poder das armas, Cristo, Ele fez e Ele faz pelo poder da sua ressurreição, e porque Ele te amou, e foi porque Deus amou o homem, o mundo de tal maneira que Ele ofereceu Jesus, e Jesus se ofertou na cruz para morrer pelos meus, pelos teus pecados. Ele foi morto, mas Ele não permaneceu na tumba fria, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa para a nossa vida. Nós fundamentamos a nossa fé, as nossas convicções na ressurreição do Cristo e nas provas bíblicas que são incontestáveis. Nós fundamentamos a nossa convicção nas provas também da nossa experiência pessoal. A presença real de Cristo em nossa vida nos dá convicção que Ele está vivo. Fundamentamos a ressurreição de Cristo e a presença de Cristo na prova de milhões e milhões que foram transformados, são transformados, e você é uma prova que Cristo está vivo, porque Ele transformou a tua vida. Fundamentamos a nossa convicção no Cristo ressurreto, porque, irmãos, são milhões de pessoas que são curadas radicalmente por Cristo, porque Ele continua ainda curando. Nós não somos como aqueles que dizem que os milagres pararam nos apóstolos. Não. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai, orai pelos enfermos, curando-os, fazei isso e fazei aquilo. Meu querido irmão, nossa convicção do Cristo vivo é que Ele continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo, e a qualquer momento, mais breve do que você imagina, Ele voltará buscar a sua igreja. Aleluia! Sejam quais forem as circunstâncias,
nós podemos desfrutar das bênçãos do Cristo que ressuscitou, e você tem desfrutado de bênçãos, você tem chorado na presença do Senhor, você tem ouvido mensagens que tem te arrebatado, mensagem que tem falado profundamente ao seu coração, mensagem que tem tocado na sua alma, mensagem que tem mudado o teu comportamento, mudado o teu caráter, a tua maneira de agir. Por que isso? Porque Cristo está vivo, e a sua palavra é viva e eficaz. Temos um Cristo vivo, presente, que nos consola todos os dias, e todas as horas somos consolados pelo Cristo vivo. Temos um Cristo vivo, um Cristo presente, que nós podemos recorrer a Ele na hora que necessitamos, em todo momento, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro bem presente. Foi Ele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias é todos os dias, e ponto final. Não é só na segunda, não é só no domingo, é de segunda a segunda Ele está conosco, de segunda a segunda Ele está contigo, de segunda a segunda você pode clamar por Ele, aleluia. E você não precisa dizer qual é o santo que eu tenho que clamar agora, diante desse problema, qual é o santo que eu vou clamar? É um santo só: Jesus, 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 Jesus. Clame por esse nome, chame esse nome, fale esse nome. Há poder no nome de Jesus Cristo. Temos um Cristo vivo, que você pode relacionar-se com Ele. Irmãos, você pode relacionar, ter intimidade com Ele. Temos um Cristo vivo, presente, que nos protege, que nos guia, que nos dá direção. A sua presença é real. Não temos um Deus morto, e por isso não estamos entregues à nossa própria sorte. Em Hebreus capítulo 13, a última parte diz: não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, é o Cristo vivo, Ele não vai nos desamparar. Jesus Cristo está vivo, Jesus vive na vida dos discípulos, sendo o Senhor absoluto da vida daquele que é discípulo de Jesus. E você se tornou um discípulo de Jesus. Jesus vive na igreja. É por isso que o diabo tem ódio. O diabo ele não gosta da igreja. Não tem como, irmãos, porque a igreja é do Senhor, a igreja é de Cristo, aleluia. E o diabo teme a igreja, não qualquer igreja, a igreja que tem Jesus como Senhor absoluto da sua direção, da sua vida. E esta igreja, o Senhor dessa igreja, o pastor, sumo pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor dessa igreja. Essa igreja não está fundamentada no pastor Nilton nem em outros pastores. Essa igreja está fundamentada em Jesus Cristo. Ele é Senhor dessa igreja. Jesus vive na palavra. É por isso que você é incentivado a ler a palavra. É por isso que você deve ler a palavra, porque Jesus é a palavra. Ele é a vida, Ele é a palavra. Você lê a palavra, Ele vive na palavra. E quando você lê a palavra, você é transformado pela palavra, porque há poder nessa palavra, porque Jesus é a palavra. Oh, irmãos, leia a palavra, e a palavra produz transformações genuínas. A vitória de Jesus sobre a morte foi predita, irmãos. Os discípulos não entenderam, mas a morte de Jesus foi predita por profecias durante milhares de anos atrás, antes da sua vinda em carne, antes do Emanuel, do Deus conosco aqui. Davi profetizou a respeito da ressurreição, como o apóstolo Paulo explicou, dizendo: a morte não teria vitória sobre o santo de Deus. Ele não seria deixado no túmulo como outros homens. Lá em Atos 2:27, a palavra de Deus está explicando, Pedro estava explicando: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o santo veja a corrupção.
Ah, irmãos, quando Jesus percebeu a data que estava chegando o momento da sua morte, que estava se aproximando o dia, ele começou a falar para os discípulos sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Mas os discípulos não aceitaram essa ideia. Em Mateus 16, 21, diz desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou claramente aos discípulos, mas eles estavam como não entendendo. Cristo vive, irmãos. Essa é a nossa grande segurança, essa é a nossa grande esperança. Pois se o corpo de Jesus tivesse se decomposto no sepulcro lá em Jerusalém, toda a base do cristianismo teria apodrecido junto. Mas ele venceu a morte. É por isso que nós podemos esperar com confiança a sua volta, que está para chegar. As promessas estão se cumprindo rapidamente, e a qualquer momento Jesus vai buscar a sua igreja. Nós olhamos para trás e vemos a manjedoura vazia, vemos a cruz vazia, vemos o sepulcro vazio. Nós olhamos para trás e vemos vazia todas as coisas, mas a igreja está cheia do poder, cheia da graça, cheia da presença. Nós olhamos para a igreja e vemos vida, e vemos por toda parte gente animada, gente transformada, gente proclamando as boas novas do Cristo que vive para todos sempre. Aleluia! E você prega com autoridade, e você testemunha com cabeça erguida, porque Ele está vivo. E você fala com Ele a hora que você quiser. E se você não falou com Ele hoje, você perdeu. Mas Ele está à disposição. Infelizmente, irmãos, existem muitas maneiras que as pessoas servem a Jesus Cristo. No mundo que nós vivemos, existem muitas maneiras que as pessoas servem a Jesus. Alguns têm Jesus Cristo apenas como Cristo histórico. E hoje, no mundo secular, e você vai em alguns países, você vê apenas o Cristo histórico. Apenas o Cristo histórico. Tivemos a oportunidade de estar agora em Portugal e na Espanha, vendo aqueles monumentos de prédios, de igrejas monumental, que você fica, como conseguiram construir isso há 800 ou mais anos atrás, 500, 600 monumentos, mas é um Cristo apenas histórico, aquele que um dia passou por essa terra, fez história como os demais e acabou. A Europa está assim, apenas tem Cristo como Cristo histórico. Você vê milhões e milhões de pessoas que nem acreditam mais na igreja, igreja católica ainda muito menos, apenas tem a igreja católica como história. Um povo secularizado, que apenas tem Cristo como fez história. Outros têm Jesus como uma decoração. É um quadro na parede, é um crucifixo, é um desenho, e apenas o Cristo é de decoração. Ainda tem outros que têm Jesus apenas por utilidade. Buscam Cristo quando estão passando por um problema gravíssimo ou por uma doença, então vamos clamar por Jesus. Outros têm Jesus apenas por posição social, e é o que está acontecendo já no Brasil, aquele Cristo apenas de posição social,
apenas para o casamento, para um batizado, ou algumas outras cerimônias, ou quando morre a pessoa, então por essas cerimônias. Mas graças a Deus, oh, aleluia, tem ainda milhares e milhões de pessoas que não serve apenas um Cristo que fez história, que não serve um Cristo apenas de um desenho, que não serve a Cristo apenas na hora da necessidade, ou na hora de um casamento, batizado, ou cerimônia fúnebre. Não, existem milhares, existem milhões de pessoas que têm Cristo como Senhor absoluto de suas vidas, e estão dispostas a nunca negar a sua presença santa, estão dispostas a morrer por esse Cristo. Há milhares e milhares de pessoas que estão se convertendo em diversas partes do mundo, enquanto o Cristo que está, quem sabe, se apagando na memória, principalmente da parte europeia do Ocidente, mas ainda na América, ainda na África, ainda na Índia, até mesmo em muitos países muçulmanos, o Cristo vivo está aparecendo a muitos até muçulmanos, e eles estão aceitando esse Cristo poderoso, aleluia. E eu quero crer que você está disposto, venha o que vier, você não vai negar o nome de Jesus. Para isso, deixe o Espírito Santo conduzir os teus passos. Não faça como Pedro. Pedro disse: eu não vou negar. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Os outros podem fazer. Não faça assim. Peça misericórdia e peça para o Espírito Santo dar força para você. Porque Cristo ressuscitou. Nós temos as promessas de dias melhores. Quem sabe não nessa terra, mas os nossos dias serão seguros. Irmãos, dias em que o sofrimento não mais existirá. A morte não será mais, não estará mais nos separando, porque estaremos com Cristo para todo sempre, porque Cristo ressuscitou. Há consolo, não somente para aqueles que vivem em vidas cheias de dificuldade, mas há consolo para todos, há consolo para você em todo momento, porque Cristo ressuscitou. Nosso passado, nosso presente e nosso futuro estão garantidos. Não importa como foi o seu passado, não importa o que você está passando no presente, importa que o teu futuro será glorioso, porque você aceitou Jesus na sua vida. E quem tem Jesus tem tudo. Que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo seja mais do que um fato que passou há mais de 2000 anos atrás, que está sendo celebrado nesse dia, a ressurreição de Jesus, mas que você possa deixar a presença de Jesus permear toda a partícula da sua vida, e que você possa sentir Jesus na sua vida. Como você está servindo a Jesus, irmãos? Como você sente a presença de Cristo na sua vida? Que tipo de discípulo você está sendo? Para os discípulos, no caminho de Emaús, o impacto da ressurreição abriu os seus olhos, aqueceu os seus corações, apressou os seus pés para proclamar a vitória que Cristo havia ressuscitado. Que isso venha acontecer sobre sua vida, que a ressurreição de Cristo possa abrir a tua mente, abrir os teus olhos, que a presença do Cristo ressurreto possa manter o teu coração aquecido, e você possa ser um crente fervoroso, que a ressurreição de Cristo, a presença de Jesus possa apressar os teus pés, para você ser um proclamador das boas novas. Que o Cristo vivo tenha liberdade para renovar, para alegrar, para motivar, para transformar a tua vida, a ponto que você possa ser um discípulo relevante, um fiel testemunha de Cristo, e que você possa dizer: Ele vive, e vive na minha vida. Jesus apareceu para muitas pessoas.
Mas me encanta quando as mulheres saem, uma fica para trás, estava ali chorando, embora o anjo havia dito, ele não está mais aqui, mas uma fica para trás, chorando, e ela sente um personagem que estava próximo, mas ela não levantava a cabeça porque estava chorando, e ela percebeu que alguém estava, e ela viu que parece um jardineiro, e ela disse, olha, se tu pegasse o corpo do mestre, diga onde está para que eu vá lá. Foi nessa hora que ela estava falando com Jesus, e não estava percebendo. Irmãos, no teu dia a dia, Jesus está ao teu lado, e que você possa perceber que é Jesus. Maria não percebeu que era Jesus, e estava falando com Jesus, e não percebia que era Jesus. Que isso não aconteça com você, irmãos. Fale com Jesus, sabendo que Ele está vivo. É porque Maria estava preparada para ver o Cristo deitado, morto, e alguém estava em pé ali. E ela disse, olha, me diga onde você colocou. Foi nessa hora que Jesus disse, Maria. Me encanta isso, irmãos. Oh, essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. Por mais que ela estava ignorando a presença de Jesus, mas ela conhecia a voz de Jesus. Você conhece a voz de Jesus? Você conhece a voz de Jesus? Aqui está a voz de Jesus, irmãos. Aleluia. Jesus disse, Maria. A Bíblia diz que ela virou-se. Quando ela ouviu aquela voz, Maria, ela virou-se. E ali estava o Jesus que ela estava procurando. Muitas vezes a correria do dia a dia, essa correria frenética que nós vivemos, as preocupações da vida material, as preocupações de tantas notícias ruins e notícias que nos bombardeiam o tempo todo, através do WhatsApp, através do celular, através das redes sociais, através de tudo. Tudo isso vai nos bombardeando, que muitas vezes você não percebe que Jesus está ali do teu lado, querendo falar contigo. E muitas vezes Ele está chamando você pelo nome, você não está entendendo, mas que os teus ouvidos espirituais e os teus olhos espirituais possam estar bem abertos. Maria, ela conseguiu, no meio da dor, no meio do choro, no meio do desespero, ela conseguiu ouvir a voz, Maria. E ela virou-se, e ali estava Jesus. Jesus está aí do teu lado, mais perto do que você imagina. No meio das tuas provas, no meio das tuas dores, no meio das doenças, você lá fazendo os afazeres da casa, fazendo a alimentação, fazendo um almoço, lavando as louças, você lá na tua profissão, lá no computador, fazendo isso, fazendo aquilo, na tua correria. Pare, fale com Jesus. Não como Maria de início, falando com uma pessoa sem saber que era Jesus. Você sabe que Ele está ao teu lado. É Ele que disse, eu estou convosco todos os dias, todas as horas. Ele está aí, fale com Ele. Coloque-se em pé nesse momento. Jesus está vivo, irmãos. Ele apareceu a Maria, Ele apareceu aos discípulos, Ele apareceu a um discípulo que estava duvidando, irmãos. Me encanta, porque Jesus apareceu para... Tem reunião que Jesus é assim, Ele chega e resolve o problema de todos eles. E oxalá que Jesus possa aparecer aqui e resolver o problema de todos aqui. Mas tem momento que Ele vem para resolver o problema só de um.
naquele dia, ele apareceu para os discípulos, para 10. Resolveu o problema de todos, porque todos estavam incrédulos, desesperados, chorosos. Era uma reunião fúnebre. Ele apareceu e disse: Pai seja convosco. E todos se alegraram. E todos, irmãos, foi uma festa. Mas faltou um discípulo. Bom, faltou 2. Um já estava morto, que foi para o inferno. Se matou, se enforcou Judas. Mas faltou um outro. Faltou Tomé. Me encanta, irmãos. Me encanta porque os discípulos chegaram para Tomé. E eles não falaram: Ô Tomé, você está desviado? O que aconteceu com você, Tomé? Você perdeu o culto. Eu sei que quem perde o culto, perde bênção. Isso eu sei, irmãos. Perdeu um culto, perdeu uma bênção. Mas eu não vou chegar para a pessoa que não estava no culto: Ô, você está desviado? Você não foi? Não faça isso, irmão. Daí você vai empurrar ele mais, para ficar mais desviado ainda. Então você chega para ele, não precisa dizer que ele está desviado, que está morno, que está... Não, só digo: o culto ontem foi uma bênção. Nós vimos Jesus. Eles chegaram e falaram, não sei se no mesmo dia, porque foi de manhã que foi o culto, não sei se naquele mesmo dia, encontraram Tomé. E a primeira coisa que eles falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Nós estávamos todos desesperados, nós estávamos todos querendo voltar para a nossa profissão, nós estávamos todos frustrados, chorando. Jesus apareceu, nós vimos. Tomé disse: eu não creio. Isso é delírio de vocês. Vocês estão delirando. Bom, Tomé, você crendo ou não, nós vimos. E me encanta em Tomé, irmãos, porque mesmo ele dizendo que não cria, chegou no outro domingo, lá estava Tomé, e eu penso que ele sentou assim bem na frente, bem no primeiro banco, assim, bem na frente. E lá estava o culto alegre, agora Pedro falando, todo mundo alegre, porque sabia o que Jesus estava, e Tomé quieto. Eu acho que Tomé estava só olhando. Eu disse que era delírio deles. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E estava ali. De repente, irmãos, porque as coisas acontecem de repente. O que Jesus faz e quer fazer na tua vida de repente, é num instante. De repente, enquanto quem sabe Tomé estava conjecturando: cadê Jesus? Eu disse que era delírio deles. Jesus aparece, irmãos. De repente, do nada, Jesus aparece. E agora ele não fala com Pedro, não fala com Tiago, não fala com João. Ele vai direto a Tomé. Diz: Tomé, coloca o teu dedo aqui, Tomé. Oh, irmãos, Tomé, coloca o teu dedo aqui. Em outras palavras, Jesus: eu vi quando você falou que se não colocasse o dedo, você não ia acreditar. Então coloque. Irmãos, Tomé não colocou, não. Ele se joga no chão, eu penso, né? A Bíblia não diz esse detalhe, só diz que ele diz: Senhor meu e Deus meu. Eu creio que ele se joga aos pés do mestre e diz: Senhor meu e Deus meu, tem misericórdia de mim. Foi de repente. Jesus apareceu no primeiro culto, resolveu o problema dos 10. No outro culto, Jesus veio e resolveu o problema de uma pessoa. Eu não sei se nessa noite ele vai resolver o problema de uma, ou de duas, ou de 10, ou de todos, mas que ele está aqui para resolver o teu problema. Jesus é vivo, irmãos. Ele apareceu para Tomé, depois ele foi aparecendo e apareceu para os 500. E de lá para cá, irmãos, vez em quando há testemunhos e evidências tremendas de pessoas que viram Jesus. Que Jesus apareceu para muitas pessoas. Muitas pessoas. Nós não estamos preocupados em ver Jesus fisicamente, mas Ele tem aparecido para muitas pessoas.
em visões, em sonhos e muitas vezes em pessoa mesmo. Tem muitos testemunhos vivos de pessoas que foram transformadas. Muitos muçulmanos, irmãos, são salvos porque têm visão de Jesus ressuscitado. E eu termino dizendo um testemunho. Eu estava ali em Portugal. Eu não fui para visitar pastor nenhum. Eu fui para um negócio pessoal, que eu ganhei a cidadania portuguesa. E em 2 dias consegui todos os documentos. Deus foi na frente. E amém. Mas aí os pastores souberam que eu estava lá. E pastor veio nos visitar. E veio um missionário. E no fim nós tivemos que rodar lá. Rodamos entre Espanha e Portugal 4.500 quilômetros. E estávamos cansados. Na quinta-feira, que eu viajar sábado de volta ao Brasil. Na quinta-feira já tínhamos viajado uns 500 quilômetros. Um missionário: pastor, eu sei que o senhor está aqui, o senhor não vai me visitar, pastor? Eu disse: meu querido, é impossível. Eu tenho que dar uma volta, para visitar você, eu tenho que dar uma volta de 700 quilômetros. Mas eu estou 17 anos na Europa, 15 anos em Portugal, e ninguém me visitou ainda da diretoria, da junta. Vem cá me visitar, pastor. Eu olhei para os companheiros, nós estávamos em 5 num carro, meio apertado. Vamos lá. Cortamos, fizemos 700 quilômetros, fizemos 1.000 quilômetros a mais, a grande verdade. 700 para chegar na cidade de Lagos, que nós estávamos em Madrid. Lagos é o sul de Portugal. Fomos lá. Chegamos lá, 2h30 da manhã. Os companheiros foram dormir, eu fiquei conversando com ele até 5 horas da manhã, orando, conversando com ele e a esposa. E daí ele contou um testemunho que alegrou meu coração. Ele foi missionário também na Espanha, e quando ele estava numa cidade difícil, uma cidade complicada, tinha apenas uns 7, 10 crentes, porque lá uma igreja com 100 crentes é considerada uma igreja com 10.000 pessoas. E ele, lá na Espanha, numa cidade dura para o evangelho, havia sofrido perseguição, e eles estavam tendo um culto, e foram lá para abrir a igreja, estavam atravessando a rua. A esposa lembrou que tinha esquecido do negócio em casa, do outro lado, e ela voltou. Quando voltou, foi atropelada. E com muita chuva, veio os bombeiros e a chuva, e ela deitada ali, foi atropelada e foi levada para o hospital. E quando ela foi levada para o hospital, ele viu, ela estava conversando assim. Ele disse: eu vou lá abrir a igreja, deixar a chave com alguém lá, e vou lá no hospital te encontrar. Coração arrebentado, missionário, chorando, foi para o hospital, todo molhado, a chuva torrencial. Chegou no hospital, fizeram todos os exames, ela teve diversas escoriações, mas não quebrou nada, apenas o dedo. Mas toda machucada, assim, de escoriação, mas não quebrou nada. Fizeram o exame, dispensaram. E agora ele precisava levar a esposa para casa, não tinha carro, muita chuva, tinha um ponto de táxi perto do hospital. Ele foi lá, só estava com 4 euros. A corrida, ele falou onde que era 12 euros. Eu disse: mas eu não tenho. Você pode fazer para mim eu só tenho 4 euros. Não tem como. Foi no outro táxi. Não tem como. Voltou lá para o hospital para ver como estava a esposa. Quando chegou lá, orando, Jesus falou com ele: volta lá no ponto de táxi. Quando ele voltou no ponto de táxi, agora tinha um terceiro táxi. Ele foi lá nesse terceiro. Quando ele foi falar, pedindo misericórdia, o moço táxi disse: moço, fica tranquilo, já foi pago a passagem, está tudo pago, a corrida já está. Como? Olha,
Apareceu uma pessoa aqui, toda de branco, um turbante branco. Apareceu uma pessoa aqui, pagou a tua passagem, pagou a corrida e está tudo pago. Aquela voz que falou com ele, vai lá. Ele sentiu Jesus falando com ele, vai lá que já está tudo acertado. Jesus apareceu lá e deixou tudo pago. Oh, aquilo encheu meu coração de alegria. Valeu os 1000 quilômetros que a gente rodou a mais. Porque Jesus é vivo, irmãos. E Ele está aqui nesta noite. E você pode sentir a sua presença. A sua presença é mais real do que você imagina. Jesus está vivo.